Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue no coração de cada um de vocês. Diga comigo, não estou em crise. Não, só quem crê para valer. Não estou em crise. Estou em Cristo. Você crê nisso? Isso é uma declaração profética sobre a sua vida. Podem vos assentar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Que bom saber que nesses dias vocês têm sido abençoados de uma maneira maravilhosa, né? O pastor mandou uma mensagem ontem, saindo do culto aqui, que tinha sido algo tremendo, e eu já reclamei, vou reclamar de novo. Já reclamei. Ontem teve comes e bebes aqui? Teve? Não teve? Eu entendi mal, mas domingo que vem vai ter. Eu falei, nunca tem quando eu estou. Sempre é no domingo que vem. No domingo que vem vai ter o baião de 2. Não podia ser de 3, aí eu incluía, estava junto também, né? Gente, olha, sempre, nunca faz quando eu venho, né? Só faz no outro. Jesus amado, eu reclamo toda vez, mas ninguém atende isso, né? Mas amém, glória a Deus. E dá para perceber que eu não sou contra essas coisas, né? Você consegue olhar para mim e ver que eu não sou contra o baião de 2, de 3, de 4, seja lá quantos for, não é? Eu tô nessa, eu tô dentro, mas o pastor não chama. Amém, glória a Deus. Mas o Espírito Santo vai fazer uma obra em nome de Jesus, ou nele ou em mim. Glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz, eu fico muito feliz sempre que eu venho aqui. Era para a gente ter voltado já para Goiânia, e o pastor me ligou e eu disse, não pastor, eu adio, não tem problema, uma semana mais, uma semana menos, né? Mas se for para ir aí eu vou, e com muita alegria, né, nós estamos aqui, né? Vocês são muito queridos, muito amados, talvez não saibam nem quanto nós amamos muito vocês, amém, queridos? Mas eu quero trazer uma palavra de Deus dentro daquilo que vocês estão ouvindo nesses dias, e eu queria falar com vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26. Começando pelo versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Acharam, queridos? Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Agora preste atenção no versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Vamos ler juntos o último? Vamos ler. Porque Abraão, vamos lá junto, junto é junto, sabe assim, eu, você, sabe? Eu leio, você lê também. Outra versão, não tem, é tão diferente assim, muito. Ele falou, olha, pastor, é outra palavra, não tem nada a ver com isso. Ele falou assim, estou brincando. Vamos lá, mas preste atenção no 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Querido, se você olhar para esse texto aqui,
você vai ver, começando lá no primeiro versículo, diz que houve uma outra fome além daquela que houve nos dias de Abraão. E você sabe, né, lá no capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, né, diz para ele sair da sua terra, da sua parentela, ele sai, e logo depois vem a fome, vem a seca, não é? E ele vai para o Egito, e lá no Egito ele sai de lá rico. No capítulo 13, versículo 2, você vê essa expressão, que Abraão era um homem muito rico. Quando ele sai do Egito, ele é um homem rico. Quando vem outra fome lá na frente, agora já com seu filho Isaque, Isaque pensou, meu pai passou por uma crise, passou por um tempo de fome, foi para o Egito, saiu de lá rico, sabe o que eu vou fazer? Mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nem sempre a experiência dos outros vai servir para você. A experiência do seu pai. Eu acho tremendo testemunhos. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, por que você não dá um culto só de testemunhos? E eu tenho testemunhos para fazer vários cultos, né? Nessa vida, pregando sobre a área financeira, temos muitos testemunhos. Mas deixa eu falar uma coisa, meu testemunho pode edificar você, e edifica. Mas não muda a sua vida, não muda a sua história. Você sai alegre, feliz, né? Pode até ajudar numa experiência, né? A experiência dos outros nem sempre vai servir para você. Você tem que ter a sua própria experiência com Deus. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. E está aí uma coisa que quando eu chegar no céu eu vou falar com Deus. Deus, a melhor coisa que o Senhor inventou foi neto. Quem aqui tem neto? Quem tem neto? Alguns. Fala a verdade, tem coisa melhor do que neto? Não tem. E eu vou chegar para Deus e falar assim, a melhor coisa que o Senhor fez foi neto. E eu vou falar para ele, e o Senhor nem sabe o que é isso, porque o Senhor não tem. O Senhor não tem neto, o Senhor só tem filho, né? Então, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você tem que ter a sua própria experiência com Deus. Isaac tentou dizer, ele foi, eu vou também. Mas o Espírito Santo apareceu e disse para ele, não desças ao Egito. Fica nessa terra que eu estou te mostrando, que eu estou falando, e todas as promessas que ele faz, que ele fez ao seu pai, ele repete para Isaac. Meu irmão, posso falar uma coisa? Quando Deus fala assim, fica nessa terra, às vezes ele fala assim, olha, Deus falou para ele não ir para lá, mas mostrou uma outra terra maravilhosa para ele ir. Gente, eu tive o prazer de ir lá nesse lugar. Eu fico pensando, por que alguém brigaria por um lugar que nem esse? Cara, só tem deserto, tem areia, ele vai para lá, né? E Deus fala, fica aí. Meu irmão, posso falar uma coisa? Às vezes eu tenho planos, projetos, quero imitar pessoas, né? E Deus fala, não, eu tenho algo específico para você. E ele diz, fica aí. E posso falar uma coisa? Nem sempre o que Deus vai te mostrar é tão bom, tão atrativo, quanto o que você estava intentando fazer. Nem sempre. Às vezes ele vai dizer para você um lugar pior, aparentemente pior. Você fala, mas para lá, mas lá não tem nada, o que eu vou fazer lá? Né? Deus quer que eu faça isso, mas não é isso que eu quero. Sabe, você tem outros planos, outros projetos, e Deus fala, vai aí, fica aí, eu vou te mostrar. E é o que ele fala para Isaac, fica aí. E ele repete, olha, tudo que ele prometeu para o seu pai, ele repete para ele. Mas aí ele vem e dá o segredo de Abraão. Porque Abraão tinha sido tão abençoado. E no versículo 5 ele diz assim, porque Abraão aprendeu a obedecer a minha palavra. Dou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha só, meu irmão, ele aprendeu a ouvir, né? A obedecer a minha palavra, guardou o mandamento, guardou o preceito, guardou o estatuto, Meu irmão,
Tudo isso, pastor? Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês querem ser abençoados e prósperos? Todo mundo levantaria a mão, pastor, eu quero. Mas se eu perguntasse, quantos aqui querem obedecer os preceitos, mandamentos, estatutos, as leis do Senhor? Quantos querem obedecer? Pastor, tem tudo isso? Tem. Quantos querem obedecer? Aí já não é tanta gente. Meu irmão, posso falar uma coisa? Todos nós queremos ser abençoados, queremos ser prósperos. Meu irmão, você quer que alguém bote a mão na sua cabeça, né, e ore liberando uma unção de prosperidade? Pode acontecer isso? Pode, Deus pode fazer qualquer coisa, mas não é assim que funciona. Esse não é o modus operandi de Deus, porque Deus trabalha com princípios. Ele está dizendo, sabe por que seu pai foi abençoado? Porque ele aprendeu primeiro, ele aprendeu a me ouvir, a obedecer a minha voz, guardou meus mandamentos, estatutos, preceitos, leis, tudo isso ele guardou, e por isso ele foi abençoado, por isso ele foi próspero. Meu irmão, todos nós queremos. Posso falar uma coisa? Se eu pudesse deixar uma só frase para você aqui, e eu já preguei aqui várias vezes, de tudo que eu já falei aqui, eu diria uma coisa para você: aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Posso te falar uma coisa? Se a gente aprendesse a ouvir o Espírito Santo de Deus, os gabinetes pastorais estariam vazios. Se a gente aprendesse a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, os gabinetes pastorais estariam vazios. Meu irmão, quantas vezes o Espírito Santo fala conosco? No dia a dia, nas coisas mais corriqueiras, andando na rua. Às vezes você vai virar, o Espírito Santo fala, não vira aqui não, vai em frente. Ele te orienta, te dirige, te guia. Não é? Quantas vezes, né, você vai... claro que isso nunca acontece com você. É só geralmente eu e a minha esposa. Você vai discutir com a sua esposa. Sei que você não faz isso, né? Ninguém aqui faz isso. E pela cara de vocês não deve discutir mesmo, né? Porque está todo mundo assim. Amém. Mas, por exemplo, você vai começar uma discussão. Sabe como é discussão, né? Discussão funciona assim, né? Você fala uma coisa. Quando você está falando, né, a sua esposa, ela... você falou isso... A partir daí, ela já não está te ouvindo mais. Você está falando um monte de coisa, mas ela está pensando o que ela vai falar para você depois. Você falou, então agora eu vou falar isso. E você está falando, ela está pensando no que ela vai falar. Quando você termina, ela falou, e aquela vez que você fez isso. Quando você faz isso, ela fala assim, você lembrou disso. A partir daí, ela já não está te ouvindo, e ele não está te ouvindo, e ele já começou a pensar no que ele vai falar depois. É assim ou é só lá em casa? É assim também? Lá? Pelo sorriso deve ser. Né? Mas claro que, né, se o marido está do lado, às vezes não quer entregar o marido, não quer entregar a esposa. Né? Então, deixa eu falar uma coisa. Agora, fatalmente, sempre nisso acontece alguma coisa assim. Quando você começa, o Espírito Santo fala, para. Não vai por aí que vai dar ruim. Não vai por aí que não vai dar certo. Mas você para. Para nada. Ela falou, agora ela vai ter que ouvir. Vai. Imagina que você vai terminar por baixo. Não tem como, né? Você vai falar. É assim. Quantas vezes no nosso dia a dia o Espírito vem e diz assim, não faça, não vá. Não ande por aí. Não, mas tal, você vai e faz. Depois, vai para o gabinete pastoral. Pastor, olha, aconteceu isso, pastor, aconteceu aquilo, mas o Espírito Santo falou para você não fazer, ele mandou parar. Se a gente aprendesse a ouvir o Espírito Santo, meu irmão, quantos creem que no Brasil homem é machista? Quantos creem que homem é machista? As mulheres, pode falar amém. As mulheres que acham que homem é machista, diga amém. Não mente não, você está na igreja. Quantos creem que o homem no Brasil é machista? Fala amém.
Toda mulher acha que homem é machista, é tudo machista. Agora, uma perguntinha: quem é que ensina homem a ser machista? A mãe dele, uma mulher. Eu lembro da minha mãe falando: você não vai ser bobo de mulher, não, você não vai ser bobo. São 3 filhos homens lá. E ela, não, você não vai ser bobo de mulher. Meu irmão, quem ensina, né, homem a ser machista é mulher. Então, eu lembro que quando eu me casei, logo que eu me casei, né, como todo bom machista, né, eu vinha lá e tal. Às vezes, sabe os dias que a coisa não deu certo lá fora, deu tudo errado, e você chega nervoso, né? E aí, né, quantas vezes eu lembro, né, às vezes a Marisa, quantas vezes ela me fez mudar de ideia, me fez ficar com cara de bobo, com cara de tacho, sem falar uma palavra. Isso era antigamente, hoje ela fala. Então, às vezes eu chegava nervoso, eu não falava nada, e daqui a pouco eu falei assim, eu tentava descarregar tudo, e ela não falava nada. Daqui a pouco eu falava: nossa, que besteira que eu fiz. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Mas com sabedoria, naquele momento ela ficou quieta. E ela me fez, me convenceu que eu estava errado, me fez pedir perdão para ela sem falar uma palavra. Mas quantas vezes, né? O marido vem e vai: que isso, não tem nada a ver com isso, seu problema. E você vai e grita, e fala, e um monte de coisa, né? E o Espírito Santo não vai por aí, não é assim, né? Eu lembro que uma vez, eu estava, né, recém-casado, a gente estava na cama, estava deitado, e eu cheguei para ela e falei: olha, amanhã eu vou fazer um negócio. E era um negócio bom, eu comprar um negócio, não sei o que lá, negociar, vender, e eu ia ganhar um dinheirão. Aí ela virou e falou assim: sabe, eu estou sentindo que você não devia fazer isso. Eu falei: como é que é? Ela falou: eu estou sentindo. Você está sentindo? Homem, né? Eu falei: não, você está enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando? Você consegue ver algo que eu não estou vendo? Ela disse: não, só estou sentindo. Falei: o que é isso? Eu vou me guiar agora por sentimento e de mulher. Machista, né? Aí o que aconteceu? No outro dia fui e fiz o negócio. O que aconteceu? Meu irmão, a vaca foi para o brejo. Meu, perdi o negócio. Falei: meu Deus, como é que pode? O negócio era tão bom, ia dar tão certo. E aí eu falei: mas a minha esposa falou, olha, que não era para fazer, e eu não ouvi. Né? Passou um tempo, né? Tô lá de novo, né? Na cama lá e conversando com ela. Olha, amanhã vai ser assim, assim, vou comprar um negócio, vou vender, e vou negociar. De novo ela vira e fala assim: olha, eu não sei, estou sentindo que você não devia fazer isso não. Como é que é? Você está sentindo? Tudo bem, na outra vez você sentiu, você estava certa, deu. Mas não é porque da outra vez deu certo que agora, toda hora que você sentir, vai dar certo. Não estou sentindo. Se você está enxergando algo que eu não estou enxergando, não estou vendo nada não, é só sentindo mesmo. Eu falei: não, que isso, eu fiz. O que aconteceu? A vaca foi para o brejo 2. O retorno. Meu irmão, passou um tempo, lá, terceira vez. Amanhã eu vou fazer, eu estou sentindo. Não, se você está sentindo, tá bom, não tem. Não vou fazer. Meu irmão, eu aprendi que Deus usava ela para falar comigo. Quantas vezes o Espírito Santo vem e fala conosco, mas a gente não para ouvir. O Espírito Santo vem e fala com Isaac. Isaac, não vai, fica aí onde eu estou te mandando. Porque faça igual teu pai. Ele aprendeu a me ouvir, obedecer meus preceitos, mandamentos, estatutos, minhas leis. E posso te falar uma coisa: Isaac fica naquela terra. E se você tiver a curiosidade, vai aí para o versículo 12 do mesmo capítulo. E o pior, a terra, meu irmão, Deus manda Isaac semear naquela terra. Olha que coisa tremenda.
Versículo 12: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano. Quanto tempo depois, meu irmão? Quanto tempo depois, meu irmão? No mesmo ano. Não é 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, mas no mesmo ano. Recolheu 100 vezes mais, 100 por um, porque o Senhor o abençoava. E olha, meu irmão, Deus dá uma ordem a Isaac. Isaac, semeia nessa terra. Era uma terra atraente? Não. Na verdade, era uma terra inóspita. Não dava nada. Os filisteus olhavam para ele e riam dele. Porque diziam assim: quem esse cara pensa que ele é? Ele vem na nossa terra, vai plantar na nossa terra e acha que vai dar alguma coisa. Por que ele acha que a gente não planta nada aqui? Porque a gente não quer? É porque não dá nada, aqui não dá nada. Por isso que a gente não planta. Os filisteus riam dele, mas ele estava debaixo de uma palavra. Ele estava ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Deus estava falando com ele: ei, semeia nessa terra. Meu irmão, e ele obedece à voz do Senhor, e ele semeia naquela terra. E diz a Bíblia que quando ele obedece, no mesmo ano, ele colhe 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Quando você está debaixo da bênção de Deus, você anda na contramão do mundo. Posso liberar uma palavra profética aqui? Acho que você não está afim. Eu vou falar de novo. Posso liberar uma palavra profética aqui? Amém. Nesse ano, muitos de vocês, essa igreja vai andar na contramão da economia. Todo mundo fazendo projeções terríveis, a coisa vai ficar feia, a dívida vai crescer enorme, não importa, meu irmão, a Bíblia diz que Deus vai cuidar, nós somos a menina dos seus olhos, Ele vai cuidar de nós, Ele disse que estaria conosco todo o tempo, Ele vai estar conosco, vamos estar guardados e protegidos, e ainda que a terra seja, e o solo seja inóspito, debaixo de uma palavra de Deus, você vai ser abençoado. Você vai ter colheita em abundância. Olha só, enriqueceu, versículo 13, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha só, meu irmão, pessoas vão ter inveja de você. Como é que é, pastor? Quem gostaria que as pessoas tivessem inveja de você? Só minha mulher. Porque tem um monte de gente assim. Não, inveja, pastor. Não, pastor, isso é olho gordo, pastor, isso é olho gordo. Isso pega, pastor. Não. Inveja não, pastor. Eu não quero que ninguém tenha inveja. Meu irmão, você tem medo de inveja? É. Por que eles tinham inveja deles? Porque o Senhor o abençoava. Meu irmão, eu quero que o ímpio se morda. Não é morra não, hein? Se morda, de morder. Se morda de inveja de mim. Eu quero que ele... Não é possível. O que está acontecendo? Por que tudo que ele faz? Por que onde ele põe a mão a coisa dá certo? Por que prospera? E aí você vai dizer, é por causa de Jesus na minha vida. É por causa de Jesus na minha vida. Meu irmão, quando Ele te abençoa, não tem jeito. Meu irmão, ai pastor, não quero que tenha inveja. Meu irmão, de quem que o mundo tem inveja? Fala para mim. De quem que o mundo tem inveja? De quem tem, meu irmão? Você já teve inveja de algum mendigo? Fala a verdade. Você já teve inveja de mendigo? Gente, que vidão esse cara tem, hein? Olha, ele não trabalha. As pessoas dão comida para ele, paga nada, né? Não paga aluguel, dorme embaixo de uma marquise aí, né? Ninguém, poxa, eu queria ter uma vida dela, não paga imposto,
Não paga IPVA, não tem carro, não paga IPVA, não paga nada. Que beleza, eu queria ter um vidão dele. Você já teve inveja de mendigo, meu irmão? Ninguém tem, meu irmão. Você tem inveja de quem tem muito? Eu quero que o mundo tenha inveja. Eu quero que ele olhe para a sua vida e diga, não é possível. Por que tudo que ele faz dá certo? Porque a bênção de Deus está sobre ele. Você vai falar, é por causa de Jesus. Amém? Eles tinham inveja porque ele o abençoava. E ele foi crescendo, crescendo. Meu irmão, por quê? Por causa da prática de príncipe. Porque o Senhor falou com ele lá atrás, ei, faça igual seu pai fazia. E tudo que eu prometi para o seu pai, eu vou cumprir na sua vida. Pastor, mas como é que eu sei, pastor? Como é que eu sei quando é Deus que está falando? Quando é para semear, e vocês estão aí em 4 dias falando sobre semeadura. Né? Como é que eu sei quando é Deus? Quando não é Deus, eu vou te ajudar. Vá para 2 Coríntios, capítulo de número 9. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Eu vou te dar alguns conselhos aqui. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Diz, olha o que é que acharam, queridos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Paulo está dando um segredo. O primeiro segredo que Paulo está dando aqui, olha só. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, o que acontece com ele? Pouco também vai colher. Amém? Olha lá, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Olha aqui para mim, o primeiro segredo, o primeiro princípio que Paulo nos dá aqui. Ele diz assim, a primeira coisa que Paulo está dizendo é isso aqui, ó. Não coloque sobre Deus uma responsabilidade que não é dele. Vou repetir. Não coloque sobre Deus uma responsabilidade que não é dele. Normalmente nós semeamos, e quando semeamos, começamos a pedir para Deus a interferência dele na colheita. Eu quero que Deus transforme a minha colheita numa grande colheita, mas Paulo diz, ei, essa não é a responsabilidade de Deus. A responsabilidade da colheita é de quem planta. Ele diz, eu afirmo isso. Olha o que ele está dizendo. Eu afirmo isso, que se você planta pouco, vai colher pouco. Não tem como você plantar pouco e orar e buscar e Senhor, tem misericórdia, Deus, eu quero. Paulo fala assim, se você planta pouco, vai colher pouco. Agora eu estou morando em Goiás, um estado mais agrícola, né? E a gente tem mais familiaridade com isso, né? Essa coisa de plantio, por exemplo, manga, né? Aqui em São Paulo tem aquelas mangas pequenininhas, coquinho, né? Coquinho, uma delícia. Esses dias eu fiquei num sítio aí, tinha lá uma delícia. É uma delícia, mas é pequenininha. Tem mais caroço, né, do que carne, né, do que a manga mesmo. Mas tem aquelas espada, coração de boi, bourbon, né? Aquelas enormes lá e tal, né? Então, quando às vezes estamos aqui na igreja e o que o pastor fala? Gente, chegou o nosso momento de semear. Esse é o nosso momento. Meu irmão, eu vou em igrejas e tem esse momento das ofertas e dízimos, tem duas reações. Né? Às vezes a igreja está cantando, louvando, e o pastor diz, gente, agora nós vamos, né? É o nosso dízimo e as nossas ofertas. Meu irmão, a alegria acaba na hora. Mas tem outras que já entenderam o processo, que quando você fala sobre esse é o nosso momento, eles começam a louvar, a assoviar, eles começam a aplaudir, porque, sabe por quê? É a consciência de que não existe solo melhor do que o solo do reino de Deus para plantar. Irmão, todo agricultor, quando ele vai plantar, na mente dele,
ele já tem uma imagem, ele tem a imagem já da colheita, não é? Então, quem já aprendeu isso vibra nesse momento. Quem ainda não, baixa aquela tristeza. Mas o que ele está dizendo? Às vezes o pastor diz: gente, agora é o nosso momento de semear e tal. O que você faz? Eu vou para o altar. E o que você pega? Semente de coquinho, manga coquinho, e vai para o altar. Legal, colocou lá. Mas o tempo passou. E você está esperando colheita. Aí você começa a orar: Deus, oh Senhor, eu plantei, Senhor, eu plantei, eu estou precisando, Senhor, eu estou passando por um momento difícil. Sabe o que eu estou precisando agora? Você sabe aquelas bourbon, sabe aquelas coração de Deus, eu estou precisando tanto, Senhor. E Deus fala assim: mas filho, você só mandou semente de coquinho aqui, caroço de coquinho aqui. Oh Deus, eu sei, mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é longânimo, poderoso. Eu sei, mas eu sou justo também. Senhor, mas o Senhor pode fazer qualquer coisa. Claro, posso, só não posso mudar a palavra. Isso eu não posso fazer. Deus, oh Deus, vê o que o Senhor pode fazer por mim. Fala: filho, como você mandou só caroço de coquinho, eu vou te mandar aí um caminhão de coquinho. Você está rindo aí porque o caminhão não chegou ainda. Na hora de plantar, eu quero plantar o pior. Mas na hora de colher, eu quero colher o melhor. Paulo diz: não coloque sobre Deus uma responsabilidade que não é dele. Pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. Se você planta pouco, vai colher pouco. Se você planta com fartura, vai colher em abundância, diz a palavra. Então, quem determina o tamanho da colheita não é Deus. É você, quando vai fazer o plantio. Às vezes ficamos tão acanhados com e quando eu falo de valor, isso, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Essa coisa de valor é muito relativo. R$1.000 pode ser muito para mim e não ser nada para você. Isso é muito relativo. Aquela mulher, aquela viúva, quando ela vai ao altar e ao gasofilácio, e ela tira 2 pequenas moedas. Meu irmão, aquilo não valia quase nada, mas diz a palavra que era todo o seu sustento, ou seja, tudo que ela tinha para comprar algum sustento. E Jesus disse: ela deu mais do que todo mundo. E olha que muita gente estava dando muito dinheiro, despejando muito dinheiro. Então isso, quando eu estou falando disso, eu estou falando daquilo que quando o valor que tem para você. É isso que é importante para Deus. Quando eu dou o meu melhor para o Senhor. Amém? Amém, meu irmão? Às vezes o meu melhor, às vezes R$50 é tudo que eu tenho para passar a semana. E se eu tenho a fé para dar aquilo ali, meu irmão, eu estou dando o meu melhor, estou dando tudo, o meu sustento, como aquela mulher. E às vezes, R$1.000, R$5.000, meu irmão, você está com 100 mil lá guardado, você dá 5 mil, não interessa. Você está entendendo o que eu estou falando? Então não estou falando aqui de valor, de valor específico lá, né, nominal. Não estou falando de valor nominal. Eu estou falando do valor que aquilo tem para você, para a sua vida. O que você está oferecendo para o Senhor é o seu melhor. Amém, querido? Está entendendo? Então, agora, deixa eu ir para o versículo 10. No versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 9, está assim: ora, aquele que dá semente a quem? Ao que semeia. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha lá, aquele que dá semente ao que semeia,
e pão para o alimento. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus nos dá duas coisas: nos dá pão e nos dá semente. Pão é para quê, querido? Pão é para quê, querido? Pão é para comer. E semente é para quê? Pão é para comer, semente é para semear. O problema é que em tempos de crise, eu como o pão. E quando o pão acaba, eu como a semente também. E aí está o perigo. Porque quando eu como a semente, lá na frente eu não vou ter colheita. Pão é para comer, mas semente é para semear. No seu ganho, tem duas coisas. Tem pão e tem semente. Pastor, o senhor está falando isso, o senhor nem sabe quanto eu ganho, então eu vou repetir. Lá tem duas coisas, tem pão e tem semente. Pastor, eu ganho menos do que um salário mínimo, pastor. Então eu vou repetir. Lá tem duas coisas, tem pão e tem semente. Pão é para comer, semente é para plantar. Pastor, se tiver semente lá, pastor, ela é tão pequenininha que quase eu nem consigo enxergar. Provavelmente seja mesmo. Mas deixa eu te dar uma palavra: se você não semeá-la, nunca irá sair do salário mínimo. Está entendendo o que eu estou falando? Pão é para comer, semente é para semear. E às vezes eu como o pão, e quando o pão acaba eu como a semente também. E aí está o perigo. Paulo diz: aquele que dá semente ao que semeia e pão, aumentará a vossa sementeira. Por que Deus vai aumentar a minha sementeira? Para que eu plante cada vez mais. Eu planto, eu colho, quando eu colho eu tenho mais sementes, aí eu planto mais. E por plantar mais, colhi mais, e por colher mais, eu vou plantar mais. É um ciclo. Deus está desafiando, meu irmão. Lei da semeadura não é um ato isolado, é uma maneira de viver. Você planta e colhe, planta e colhe, planta e colhe, e assim, isso vai aumentando. Quando você colhe, você tem mais sementes, e porque teve mais sementes, vai plantar mais, e porque plantou mais, vai colher mais ainda. Isso é um ciclo, e Deus quer que a sua igreja entre nesse ciclo de plantio e colheita, plantio e colheita. Na verdade, você deveria plantar e colher todos os dias. Devia ser uma constante isso para nós. Mas eu quero voltar para o 7 hoje. Eu quero me atentar aqui no versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha lá, cada um contribua segundo propôs no coração. Meu irmão, tem um monte de gente que usa isso aqui para falar assim: pastor, eu não estou sentindo nada. Isso é clássico, né? Cada um contribua segundo propôs. Meu irmão, com toda honestidade, fala a verdade, você já saiu de casa algum dia assim: gente, mas eu estou com a vontade de dar oferta hoje na igreja. Meu Deus, eu não aguento a hora de chegar lá para ofertar. Eu quero ofertar. Fala a verdade, você já saiu? Até alguém vai falar: pastor, um dia eu lembro que eu... Meu irmão, ninguém sai de casa. Então quando você chega aqui, cada um contribua segundo o propósito seu. Pastor, eu não senti nada, não tem nenhuma proposta, propositura aqui, eu estou livre, não preciso ofertar. Meu irmão, volta lá para onde eu comecei com você. Eu disse: se eu puder te dar uma palavra, eu disse: aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, essa proposta não vem de você. Fala a verdade, o nome de Jesus com toda honestidade. Quem aqui já teve a experiência de estar no culto e aquele momento maravilhoso, na presença de Deus, e de repente o Espírito Santo vem e diz para você assim: ei filho, hoje você vai
dar uma oferta especial. E eu estou falando do Espírito Santo de Deus mesmo. Eu não estou falando de quem vai lá na frente manipular sua emoção para tirar dinheiro de você. Não é disso que eu estou falando. E posso falar uma coisa: você sabe quando é o Espírito, sim ou não? Você sabe quando é o Espírito Santo. Você sabe quando ele está falando com você. Então eu vou perguntar: quantos já tiveram a experiência de um dia ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: filho, hoje você vai fazer uma oferta especial? Quem já teve essa experiência, diga amém. Todo mundo teve. Naquele dia o Espírito Santo falou: ei filho, coloque na minha mão uma semente hoje, deixa eu multiplicá-la. Agora, com toda honestidade, nesse dia que você ouviu a voz do Espírito Santo, veio uma outra voz, do outro lado, disse assim: ei, calma aí, você esqueceu que tem que pagar o carro, tem que pagar a prestação lá, a internet, o banco, isso, IPVA, isso, aquilo, o supermercado, e você fala: ixi, é mesmo, esqueci. Fala a verdade. No dia que o Espírito Santo falou com você aqui, quem ouviu essa outra voz do outro lado dizendo isso, diga amém. Todo mundo. O Espírito Santo ministrou a você aqui, e o espírito da dívida vem e ministra aqui: não, você não pode por causa disso. Aí eu faço uma pergunta: será que o Espírito Santo que mandou você fazer aquilo, né, dar aquela oferta, ele não sabia que você tinha que pagar aquilo? Sabia ou não sabia? Sabia. E como é que ele dá um fora desse, de mandar você pegar aquele dinheiro e semear naquela noite? Eu vou te dizer, porque a Bíblia diz que no reino de Deus, Marcos capítulo 4, versículo 26. No reino de Deus, tudo tem que ser semeado. O reino de Deus é como alguém que lança uma semente até. Ele funciona desse jeito. Naquele dia, o Espírito Santo precisava de uma semente. Agora, com toda honestidade, no dia que o Espírito Santo falou para você fazer aquilo, dar aquele valor X, não importa, e o espírito da dívida falou que você não podia, com toda honestidade, quem você obedeceu? Que vontade de dizer que foi o Espírito Santo, não é? Mas não foi. Você ouviu o espírito da dívida, e naquela noite você não plantou, e por não ter plantado, não obteve colheita. O Espírito Santo até disse para você, meu irmão, eu disse lá no começo, aprenda a ouvir a voz, né? Você ouve, ou seja, há uma proposta, há uma propositura do Espírito. Por isso que Paulo diz: como foi proposto no seu coração, o Espírito vem, ele fala com você, ele diz: ei filho, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história hoje, esse mês, eu quero, esse ano eu quero fazer algo novo na sua vida. E ele está dizendo: filho, só coloque na minha mão uma semente. Quantas vezes Deus já tentou nos abençoar e não pôde? Quantas vezes Deus tentou interferir na nossa vida financeira e não pôde? Quantas vezes Deus chegou para você e disse: filho, coloca na minha mão uma semente. O Espírito até veio e falou e disse até o valor, mas o espírito da dívida veio, soprou e te convenceu: não, agora não dá, não pode. Quantas vezes Deus já tentou interferir na nossa vida, nos nossos negócios? Quantas vezes Ele falou conosco, mas a gente não ouviu? Quantas vezes Ele tocou o nosso coração, mas a gente não ouviu? E não mudou nada. Ele queria ter mudado, Ele queria ter mudado a sua vida, a sua história, o seu ministério. Quantas coisas, quantas vezes Ele mandou você abençoar alguém lá na
nossa igreja na Moca, o pastor faz uma coisa e muita gente criticou ele. Na hora de vir ao altar, ele diz assim, né, se o Espírito Santo te moveu para ofertar, oferta. Mas também se ele te mover para abençoar um irmão, vai lá e faça isso. Alguém disse para ele assim, você é doido, você é doido. Se você fizer isso, vai diminuir a oferta da igreja. Irmão, ele disse assim, nunca, nunca nós sofremos por causa disso, pelo contrário. Deus aumentou as nossas arrecadações, as pessoas abençoando uns aos outros, porque quando o Espírito, eu estou falando do Espírito, quando o Espírito fala, obedeça. Quando o Espírito manda, obedeça, porque é bênção para a tua vida. Quantas vezes ele tentou nos abençoar e não pôde? Olha aqui que ele está dizendo, cada um contribua segundo tiver proposto. Há uma proposição que é feita pelo Espírito Santo. Ele diz para você, filho, faz hoje. E o Dr. Mike Murdock diz assim, quando Deus falar com você, faça imediatamente o que Ele está mandando, porque no segundo seguinte, a sua razão vai entrar dizendo, não, você não pode, não tem como, não vai dar. Ele diz, quando o Espírito falar, faça imediatamente o que Ele está mandando. Porque o diabo vai tentar tirar de você a oportunidade de lançar uma semente na melhor terra. E não existe solo melhor do que o solo do reino de Deus para você plantar. Um solo que produz a 30, a 60, a 100. Mas olha só para a gente terminar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza. Por que ele diz aqui, não com tristeza? Meu irmão, se tem uma hora que baixa a tristeza, é a hora da oferta. Estava tão bom. O louvor estava tão... Meu Deus, estava numa unção. Aí o pastor levantou a oferta. Por quê? Por que a alegria vai... Bora, meu irmão, se você olhar, principalmente no continente africano, como eles vão, o momento de oferta, eles vão dançando, pulando, e posso falar uma coisa, sabe o que às vezes eles vão, eles colocam, eles vão levar ovo, uma galinha, mandioca, uma fruta, é o melhor que eles têm, eles vão pulando, vão dançando, porque é o momento de servir ao Senhor. Quando você entende que, meu irmão, esse é o momento onde você vai dizer ao Senhor, não só em palavras, mas em atitude, o quanto você o ama. Porque dizer que ama é fácil, pular, dançar e tudo. Mas quando você traduz isso, quando você materializa isso, é o momento da oferta. Aquela mulher, quando ela tira de dentro dela e coloca lá, ela está dizendo, Senhor, sabe quanto eu te amo? Está aqui o quanto eu te amo. Esse é o quanto eu te amo. Meu irmão, isso é tremendo. O momento da oferta não deve ser um momento de tristeza, pelo contrário, deve ser um momento de maior alegria. Você deve vibrar, levar sua família dançando para o altar. Não com tristeza, ou por necessidade. E eu quero terminar aqui. Ou por necessidade. Tem muita gente que oferta por necessidade. Eu vou ter que ofertar, sabe por quê? Porque a igreja está precisando. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Essa igreja aqui, ixi, agora se eu falar isso, depois eu não venho pregar mais aqui. Deixa eu vir do outro lado aqui. Essa igreja aqui não precisa da sua oferta. Olha a cara do pastor. Irmão, de quem é essa igreja aqui? De quem é essa igreja aqui? Você não está ouvindo? De quem é essa igreja aqui? De Deus. Quem é o mantenedor dela? Deus. Ele é o mantenedor dela. Se eu der ou se eu não der, não faz nenhuma diferença para a igreja ou para Deus, não. Que isso, pastor? Meu irmão,
se eu não der, Deus levanta 10 outros no meu lugar. Agora deixa eu te falar uma coisa: se eu não der, eu não sou abençoado. Se eu não plantar, eu não tenho colheita. Outros vão colher no meu lugar. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? A igreja, com você ou sem você, ela vai subsistir. A igreja, há séculos já tentaram destruir a igreja, acabar com a igreja, mas a igreja, ninguém acaba, porque ela é de Deus. Ele vai continuar mantendo a igreja. Ele vai. Vocês passaram pela pandemia, e Deus suprindo tudo, não foi? Dando tudo, né? Ampliando os horizontes de vocês no meio na nossa igreja lá em Goiânia. Nós compramos uma área no meio da pandemia, construímos no meio da pandemia, e todo mundo sendo tremendamente abençoado por causa disso. A igreja é do Senhor, o mantenedor dela é Ele. Se eu der ou não der, não faz diferença. Eu não tenho que dar porque a igreja precisa. Paulo diz: não dê por necessidade. Ai, tem que pagar a luz. Ai, tem que pagar o salário do não sei o quê. Ah, tem que pagar o aluguel, tem que pagar isso. Meu irmão, não faça aí. Não é, eu não dou porque eu nem quero saber se tem conta de luz, se tem conta de ar-condicionado, se tem conta, se tem salário. Eu não quero nem saber. Para mim isso não interessa. O que me interessa é, se eu não plantar, eu não tenho colheita. Meu irmão, quando eu planto o meu melhor, eu vou colher o melhor de Deus. Paulo diz: você não dá por tristeza, nem por necessidade, não é? Esses não são os motivos pelos quais eu semeio. Eu semeio porque aqui é terra boa. Eu semeio porque quando eu sou desafiado pelo Espírito, é porque Ele quer interferir na minha vida, Ele quer me abençoar, Ele quer abrir portas, Ele quer. Meu irmão, eu creio que para essa igreja Deus tem um ano tremendo, maravilhoso, poderoso. Estou falando na área financeira, mas Ele está dizendo: ei filho, aprenda a me ouvir. Aprenda a semear. Esses dias vocês estão sendo bombardeados por isso, por lançar sementes. Meu irmão, esse é o melhor solo para plantar, o solo do reino de Deus, o solo que produz a 30, 60, 100 vezes mais. Faça com alegria, venha com cada vez que você for desafiado aqui, isso é uma oportunidade. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Sabe como é como soa para mim o momento da oferta? A igreja está cantando, está louvando, está adorando. Deus está recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é diferente dos outros deuses. Ele é um Deus que ainda trabalha por nós. Para aqueles que nele esperam, diz a palavra. E Deus, quando eu estou cantando e adorando, o louvor está subindo e Ele não se conforma em só receber. Ele quer dar também. Então o que eu creio? Eu creio que no meio do culto Ele fala: gente, vocês estão me adorando, esse louvor está subindo, está sendo tão gostoso, mas eu quero abrir um espaço. Ele abre um espaço no meio do culto. Ele diz: eu quero abençoar vocês também. Então Ele abre um espaço e diz: ei, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, porque eu quero devolver a vocês a 30, eu quero devolver a vocês a 60, eu quero devolver vocês a 100. Esse é o momento, não é de você abençoar a igreja, mas de você ser abençoado. O dia que você entende isso, muda a sua vida, muda a sua história. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus tem um ano maravilhoso para vocês. Vocês têm um ano pela frente, onde Deus vai operar milagres e maravilhas como vocês nem imaginem. Mas não pense que isso vai acontecer só porque virou o ano. Vai acontecer quando você aprender a ouvir a voz do Espírito, quando você praticar, guardar princípios, estatutos, mandamentos e lei. Tem princípio? Tem, então eu vou cumprir, então eu vou fazer. Se o princípio é semeadura, eu vou semear. E quanto mais você semear, mais você vai colher. Quem vai determinar o tamanho da colheita é você. Deus só vai abençoar, Deus só vai multiplicar. Ele tem coisas nesse ano que você não imagina. Quantos querem receber esses milagres? Fique em pé, eu quero orar com você. Ora labassuri andarabás. Há uma unção de Deus aqui.
Eu creio que Deus quer abençoar e mover a vida financeira de muitos de vocês aqui. Oh, aleluia. O Espírito Santo está dizendo: filho, aprenda a ouvir a minha voz. Aprenda a ouvir a minha voz. Ele marcou esse dia para você estar aqui, para você entender isso. Nós estamos no primeiro mês do ano. Esse é o mês de você plantar para colher no restante do ano todo. Oh, xalabadarassuri andarabás. Meu irmão, tem princípios. Tem princípios. Quando eu ando nos princípios, meu irmão, eu vou colher os frutos advindos deles, da palavra do Senhor. Estenda a sua mão em posição de receber. Eu quero orar e profetizar sobre a tua vida. Pai, aí está, Senhor, este homem, essa mulher, esse jovem, essa dona de casa, esse empresário. Deus, alguns deles, Senhor, estão precisando de um milagre. Alguns deles estão precisando de um milagre. Pai, e o Senhor tem tesouros inesgotáveis. Toda a provisão que eles precisam, o Senhor tem. Tudo que eles necessitam, Senhor, o Senhor quer dar a eles. Mas o Senhor não se move por necessidades. O Senhor se move por sua palavra. E o Espírito Santo está dizendo: Senhor, eu sei que o Espírito Santo está falando ao coração de alguns deles: ei, filho, coloque na minha mão uma semente. Senhor, segundo a obediência dele, a voz do teu Espírito, eu quero profetizar sobre a vida de cada um deles colheitas a 30, a 60, a 100, 100 vezes mais. Quebra os grilhões, quebra as cadeias, e querendo alabar tudo que o diabo tem intentado contra a vida dele, Senhor, cai por terra agora, em nome de Jesus. Pai, glorifica o teu nome na vida deles. Pai, eles estão entendendo, Senhor, que só tem um jeito de usufruir das benesses da tua palavra, é cumprir os princípios. Não tem outro jeito, é cumprindo princípios. E eles estão entendendo isso, Senhor. E o maior princípio é fidelidade, obediência e semeadura. Eles vão semear no melhor solo, que é o solo do reino de Deus, e vão colher em abundância. Eu declaro que esse ano eles vão ver milagres como nunca viram antes. Estarão guardados e protegidos pelo teu Espírito Santo, Senhor. Todo o intento de Satanás contra a vida deles cai por terra agora. Cancelado todo intento de Satanás. Eles vão estar escondidos no esconderijo do Altíssimo. As setas do maligno não alcançarão. Pai, que eles possam te ouvir, que eles possam te ouvir, que eles possam te ouvir. Pai, dá sensibilidade a eles, à voz do teu Espírito, que eles sejam sensíveis à voz do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fecha a mão assim, ó, e diga: eu recebo, pela fé, eu recebo. Meu irmão, eu quero declarar que você vai ter um ano abençoado.
E eu sei que o Espírito Santo está falando com muitos de vocês. Aquilo que Ele está mandando você fazer, faça. Plante, semeie no melhor solo, no solo do reino, e você vai ver coisas que você nunca viu antes. Amém? Amém? Eu quero desejar um ano maravilhoso, poderoso para essa igreja, para o pastor Diego, sua esposa, para toda a igreja. Que vocês vivam o melhor de Deus, alcancem os lugares altos, e que a glória de Deus seja visível, que as pessoas que passem por aqui olhem, seja visível a glória de Deus na vida de vocês. As pessoas vão olhar e dizer: por quê? Você vai dizer: por causa de Jesus. Amém?